Bom, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo e juntamente com meu amigo Victor vamos apresentar a vocês como fizemos para resolver um problema de previsão de churn numa base de clientes. Primeiramente, antes de falar sobre o objetivo, o que é churn? Churn é uma métrica que representa a taxa de rotatividade ou cancelamento de clientes em uma base de um determinado período de tempo. Basicamente indica a porcentagem de clientes que deixam de usar um produto ou serviço cancelando seu vínculo com a empresa. Dado esse contexto do que é churn, nosso objetivo foi construir um classificador de churn que fosse robusto e interpretável para diminuir essa taxa de evasão de clientes. Em vez de uma caixa preta, escolhemos o modelo de árvore de decisão, para que as regras sejam legíveis e convertidas em decisões práticas. Então, quem abordar primeiro, com que a abordagem e por quê? A base que a gente utilizou é essa que vocês estão vendo no slide. Na verdade, é só um pedaço da base que a gente utilizou no treinamento. A verdadeira base mesmo, ela tem muito mais colunas e muito mais registros. Essa base ela é sintética e foi gerada com a linguagem de programação Python. E ressaltando aqui, é uma base de treinamento. Então, ela contém dados dos clientes se eles já churnaram ou não. Agora falando um pouco sobre a metodologia, a gente decidiu seguir com o CRISP-DM de ponta a ponta. Então, primeiro, o entendimento do negócio. Então, a gente definiu o churn nos 60 dias após o snapshot e quais decisões o modelo apoia. A retenção, a reativação ou a recuperação. Depois disso, a compreensão dos dados. A gente consolidou uma base tabular com perfil, uso, atendimento, pagamento e o relacionamento, com um dicionário e datas auditáveis. Na preparação, tratamos faltantes, codificamos categorias e garantimos que nenhuma variável olhasse o futuro. Em modelagem, na parte da modelagem dos dados, treinamos uma árvore de decisão com balanceamento de classe e validação temporal. Treino em clientes que aderiram antes do cut-off e a validação nos posteriores. Isso evita o vazamento e simula a produção. E na parte da avaliação, além das métricas globais, a gente utilizou o Top Key e a tabela de DESIS/Lift, que são métricas operacionais. A implantação, na parte da implantação, geramos planilhas prontas para ação com o score, DESIO, faixa de risco e recomendação. O modelo de árvore de decisão foi escolhido porque ele resolve muito bem o problema de classificação dos riscos de um cliente, se ele vai dar churn ou não. Então, a gente pegando esse modelo de árvore de decisão que foi aplicado na nossa base de treinamento, a gente obtém uma matriz de confusão operando no top 10% de ranking de risco. Mas antes de falar sobre tudo isso, só deixa eu dar uma contextualizada no que é essa matriz de confusão. Então, como foi dito antes, na nossa base já tem se eles churnaram ou não, porque é uma base de treino, a gente precisa entender os padrões e passar isso para o modelo da árvore de decisão. E a gente utilizando esse modelo na nossa base de treino, a gente consegue verificar se o modelo está tendo uma acurácia boa ou não. Então a gente pega o modelo, aplica na nossa própria base de treinamento e vê se está batendo com, tipo, o modelo ele fala, isso aqui vai churnar ou não vai churnar. E a gente vê se realmente foi o que aconteceu e a gente consegue criar essa matriz de confusão. Então, dado isso, a matriz de confusão ela é separada em 4 partes: TP, FP, TN e FN. O TP são casos que o modelo previu corretamente a classe positiva. O FP são casos que o modelo previu a classe positiva incorretamente, ou seja, previu positivo, mas era negativo. O TN são casos que o modelo previu corretamente a classe negativa. E o FN são casos em que o modelo previu a classe negativa incorretamente, ou seja, previu, mas era positivo. Então, com base nisso, no nosso teste, a gente obteve a seguinte matriz de confusão da imagem: TP sendo 19, FP 31, TN 335 e FN 116. Isso se traduz em precisão. Eu vou falar em dados aproximados, tá, pessoal? Mas isso se traduz em precisão de 38%. Que significa que a cada 100 abordados, 38 realmente churnariam. Um recal de 14%, capturamos 14% dos churns reais, mas só com 10% do esforço. E um lift de 1,41, isso no top 10%. A concentração de risco é 1,4
vezes maior do que a média. Então, a leitura prática dessa leitura de concentração de risco é que com um orçamento limitado, o modelo prioriza melhor do que uma seleção aleatória. Então, é melhor eu fazer um top 10 já com o modelo classificado do que eu pegar uma seleção aleatória, porque isso vai oferecer uma possibilidade de capturar mais churn, aumentando o Ki do top 10 para top 15 ou top 20%, tá? Essa é a porcentagem. E medimos o trade-off em teste A e teste B. Olá, pessoal. Agora, seguindo o ordem do slide, eu vou passar pelos fatores que mais influenciam o risco de churn identificados pelo nosso modelo de árvore de decisão. Então, o primeiro ponto aqui são as reclamações sendo maior ou igual a 2, representando aí, né, 41,8% de relevância. Atraso com 60 dias, isso se refere ao atraso em questão de inadimplência, né, em relação ao atraso de 60 dias ao pagamento daquele produto. Uso baixo 30 dias menor que 3, ou seja, uma quantidade de interações com aquele produto menor que 3 vezes ao mês. Tendência negativa, né? Isso representa que uma tendência negativa do usuário ao continuar consumindo aquele produto ao decorrer do tempo. Então, isso é um fator muito importante também. Quando o cliente ele não opta por débito automático ao pagamento da mensalidade daquele produto, né? Usando como exemplo, e a satisfação daquele cliente sendo menor que 6, indo de 1 a 10. Agora, aplicamos o modelo treinado a uma segunda base composta por 1.000 novos clientes sem rota. Então, inicialmente, utilizamos uma base com 5.000 clientes que já possuíam indicador de data de churn, para aqueles que haviam cancelado, claro. Essa segunda base contém as mesmas variáveis, as mesmas colunas, o mesmo tipo de informação, mas não possui um indicador sobre churn. Se aquele cliente ele está prestes a churnar ou não, ou algum tipo de data para clientes que churnaram no passado. O resultado dessa análise indicou que 40% dos clientes apresentam risco elevado de churn, sendo 20% classificados como muito alto, que representam 200 clientes, e 20% como alto, que também representam 200 clientes, respectivamente. Enquanto 60% apresentam risco não elevado, dividindo entre 30% médio, 300 clientes, e 30% como baixo, que também representam os 300 clientes. Com muito alto, avançamos para alto, conforme a capacidade e mantemos os grupos médio e alto com ações de engajamento e manutenção. Com isso, transformamos a base em uma fila priorizada. Começamos pelas contas com risco muito alto, passamos pela alto, em seguida média e baixo, para ações de engajamento e manutenção de acordo com o nosso capacity e o nosso esforço para que a gente atue sempre com maior eficiência em cima dos clientes que mais têm riscos de virem a churnar. Para concluir, então, pessoal, partindo de uma base rotulada com 5.000 clientes, chegamos ao modelo explicável baseado em árvore de decisão, que organiza o risco de churn de forma clara e auditável, ou seja, para que nós consigamos mapear e acompanhar o passo a passo da execução do algoritmo para entender qual foi o caminho pelo qual ele seguiu. E a partir disso conseguimos também identificar as principais causas que levam os clientes e ou influenciam os clientes a churnar. Ao aplicar o aprendizado em 1.000 novos clientes, obtivemos uma fotografia de risco, sendo 40% elevado e 60% não elevado. O valor desse tipo de iniciativa para organizações em casos reais aparece em eficiência, foco onde o risco se concentra, previsibilidade, filas priorizadas com probabilidade e regras que explicam o porquê, e visibilidade para a tomada de decisões, números e evidências que esclarecem onde atuar e com que intensidade. Isso reduz tentativas e erro, acelera decisões e cria um ciclo contínuo de aprendizado entre dados, modelo e operação. Essas são as nossas referências, pessoal, e muito obrigado pela atenção de todos.